Bom, já que esse tema está borbulhando nas redes sociais, né, entre discussões e diálogos, e até já ultrapassou, vamos dizer assim, as fronteiras do bate-papo virtual e está atingindo escalas nas discussões públicas, né, sendo que até o ex-presidente, ex-presidiário, o senhor Luiz Inácio já, né, deu seu pitaco no assunto, né. Então vale a pena tentar contribuir com algo. Eu sei que minha contribuição é muito pequena aqui, mas eu acredito que é um teste bastante desafiador para as nossas inteligências. Essa ideia de terra plana, né, de acordo com muita gente aí, é uma ideia defendida, né, pelo professor Olavo de Carvalho. Mas o modo como, vamos dizer assim, esses caluniadores colocam esse assunto é como se o próprio professor Olavo fosse o autor da ideia e como se ele, vamos dizer assim, estivesse fundamentando, sei lá, um conceito axiológico de que a Terra é plana, né, quando não é nada disso. No meu entender, pelo que eu conheço do professor Olavo, fui aluno dele durante mais de 10 anos, já estive próximo dele, já estive na casa dele, já fui muito próximo dele. Do que eu conheço ali, do modo dele de proceder, né, do pouco que eu conheço, o que ele está tentando semear é a dúvida científica, que é o que ele, inclusive, declarou muitas vezes em diversos vídeos. Ele, de fato, não está defendendo. Vamos, digamos assim, digamos que ele tenha passado a acreditar que a Terra seja, a tese de que a Terra seja plana seja mais viável. Vamos dizer, isso seria uma opinião dele, pessoal, mas não é isso que de fato ele está emitindo. Ele está tentando se colocar em total isenção nesse assunto. O que eu acredito que as pessoas têm que questionar é por que ele está tocando nesse assunto, entendeu? E sobre essa questão da tese de Terra plana, de a Terra, né, o planeta Terra ser um globo, né, uma esfera, bom, no meu entender, né, eu aqui, na minha insignificância, a minha tendência maior é acreditar que a Terra, o planeta Terra, ele é esférico, né? E embora muitas das teses, né, das variadas teses sobre a Terra plana também façam sentido, como o professor Olavo explica. Só que ele explica assim que são as pessoas, tanto da Terra plana quanto da Terra esférica, eles conseguem provar teses em escalas regionais, não em escala internacional. E o que ele deixou claro é que não existe, de fato, uma imagem registrada que capte todo o planeta. De fato, uma série de questões que para nós parecem, vamos dizer assim, já fora de dúvida, na verdade deveriam ser colocadas à mesa, no sentido não de impugná-las, não com a intenção de impugná-las, mas de se verificar a coisa. O comum das pessoas, o trabalhador que levanta às 5 da manhã, que tem que trabalhar 8 horas por dia, que chega cansado em casa, né, que tem que pagar suas contas, que tem que dormir cedo, tem que cuidar dos filhos, quanto tempo ele tem para ficar debruçado sobre esse assunto? Né? E quantas pessoas de fato têm a vocação científica para verificar o assunto? Eu só diria assim, um conselho que eu passaria para o professor Olavo de Carvalho é que ele, né, eu ainda de certa forma sou aluno do professor Olavo porque sigo aprendendo com ele, mas a questão é a seguinte: eu me coloco como um aprendiz, como estudante, eu não tenho outras pretensões, a única tese que eu tenho, assim, algo naquele sentido que o professor Olavo explica, do saber o que os outros não sabem, é a relação que eu fiz do black metal ali com os movimentos revolucionários, né? A história do rock já diz isso, né? Mas especificamente do black metal com o enredo do livro Os Demônios, né? E como isso, de certa forma, como essas duas histórias se articulam e como isso, ao longo desse tempo, né, de Dostoiévski até black metal, né, dentro do mundo aí do âmbito do pop, rock e metal, desse âmbito todo contracultural, todo esse processo revolucionário se desenvolveu. Essa é a minha tese, né? É pequena, mas eu acredito que possa contribuir com ela. Agora, é só o que eu sei. Mas o que eu aconselharia ao professor Olavo é que ele aconselhe os seus alunos a serem menos
presunçosos e menos altaneiros na exposição dos conteúdos, porque eu sei, eu conheço bastante, como eu disse, estive bastante tempo em convivência com o professor Olavo, conheço bastante da obra dele, não tudo, né? A obra dele é de extrema importância, a importância da obra do professor Olavo é emergencial. Mas o problema é que os alunos do professor Olavo, eles são muito mais, assim, aquela coisa do engole e regurgita, entendeu? Eles mais regurgitam do que formam teses que implicam a sua própria experiência, entendeu? Você pega um Bernardo Kister ou um Flávio Morgenstern, por exemplo, são caras que têm uma competência intelectual bastante invejável, mas eu não percebo a personalidade deles impregnando aquela coisa que o Miguel Reale explicou muito bem. Não adianta ser só erudito, mas tem que dar um sopro de vida para os seus estudos. E é isso que eu acredito que muitos dos alunos do professor Olavo não sabem fazer. E estão muitas vezes aí se expressando de forma muito arrogante. Eu vi até aquele tal daquele Afonso lá da ciência, querendo corroborar com o assunto, explicando lá que, dando a entender que a Terra é muito mais, a tese da Terra plana é muito mais palpável, muito mais concreta que da Terra esférica. Né? Então a pessoa já radicaliza, a pessoa já tenta absolutizar muito a situação, não dá para absolutizar. Né? E nós temos muito mais modelos do que, né, os fatos. O fato de que a Terra seja plana ou esférica, bom, como é que nós vamos perceber? Eu estou aqui na minha sala, estou vendo aqui toda essa, né, eu moro aqui num prédio e eu consigo ver o horizonte até lá longe, vejo montanhas lá, né, aqui no Paraná, que aqui é um planalto, né? Então dá para ver e tudo aqui, e tudo isso parece plano. Mas não tem como eu dizer que a Terra é plana só pela minha perspectiva daqui, porque eu estou vendo apenas um pedaço muito pequeno do planeta Terra, né? É como assim, vamos pegar aqui até uma bolinha de Natal, né? Se a Terra, digamos que a Terra seja esférica, pense num, sei lá, digamos que tem um micro-organismo aqui em cima dessa bolinha. Qual que é a sensação dele? Se ele for assim, comparando nós no planeta Terra, somos como se fossem micro-organismos, micróbios na Terra, né? Vamos dizer assim. Qual que é a sensação que ele tem se ele estiver localizado exatamente aqui? Está andando aqui o bichinho minúsculo. Será que ele tem a sensação de que tudo é plano ou de que faz uma curvatura? Bom, eu não sei. Qual que é a perspectiva do bichinho ali, do micro-organismo? É a mesma coisa. Eu, na Terra, sou só como um micro-organismo. Então, a impressão que eu tenho da região onde eu estou, que em parte é planáltica, em parte é bastante acidentada, é que tudo é plano. Mas, quando eu estou no litoral, a gente percebe, né, observando o céu, um domo, né, que é uma espécie de domo. Então, pera lá. Então isso já levanta dúvidas. E é claro que a gente, como o professor lá explicou, toda pessoa que deseja tornar-se um estudante sério, ele tem que aprender a conviver com a dúvida. Então não dá para saber, né? Você pega aqui o mapa mundi, né? O clássico, né? Não tem como saber. Ou então aqui, essa imagem, é claro que é uma imagem idealizada. É uma imagem clássica, se não me engano, essa imagem aqui é de 1972, né? Então é claro que é difícil. Mas dá para fazer disso não só uma. Dá para se fazer disso tanto um debate sério, um diálogo, como até um jogo lúdico, bastante proveitoso para a inteligência, né? Por exemplo, que nem eu vi eu recomendo aqui o Mundo de Bigman, né? É o meu nível. Então, no Mundo de Bigman tem pelo menos 2 episódios em que eles tocam nesse assunto do formato do planeta Terra. Um deles é que eles falam sobre em cima e embaixo, né? Se nós, por exemplo, o pessoal lá nos Estados Unidos está no hemisfério norte e nós aqui no Brasil estamos no hemisfério sul, então isso quer dizer, a impressão que temos é que eles estão em cima e nós estamos embaixo, né? Mas lá no mundo de Beckman ele explica, não há isso na nossa perspectiva, na perspectiva de um modelo, mas ele até pega um globo terrestre, assim, mas ele diz, mas no espaço não há nem em cima nem embaixo. Daí ele até coloca lá, ó, ele pega uma melancia, ele pendura uma melancia
e coloca 3 palitinhos, um em cada ponto da melancia, embaixo, em cima, né? Como se fossem pessoas que estivessem cavando para o centro da Terra, por exemplo. Ele fala, todas essas pessoas estão cavando para o centro da Terra, né? Só que todas podem ter, sabendo que estão cavando para a mesma direção, mas ao mesmo tempo elas podem ter impressões diferentes. O cara que mora na Austrália tem a impressão de que está na parte de baixo e o cara que está em Nova York está na parte de cima, quando na verdade não existe cima e embaixo na, na, no espaço, né? Pelo menos me parece bastante razoável. E olha que era um programa educativo, né? É claro que no programa no Mundo de Bacon tem muita propaganda ideológica também, mas não nesse sentido. Agora, por exemplo, eu estava conversando com uma pessoa da minha família que é mais, que é não é um cientista nem nada, mas é uma pessoa que gosta de se informar, se informa até bastante bem. E eu pensei naquilo que muitos, vamos dizer, terraplanistas insinuaram, de que se a Terra, se o planeta Terra é uma esfera e ele está girando numa determinada velocidade, como é que o ar, né, a atmosfera, né, que envolve a Terra não se dissipa no ar? Conversei sobre esse assunto com essa pessoa da minha família e ele passou um dado bastante consistente. Bom, no vácuo, né, o espaço sideral é vácuo. Você tem os planetas, você tem as estrelas, os planetas, né, o Sol, tudo ali. Cada um é um núcleo. E, portanto, no vácuo não tem atrito. Então, por mais que a Terra se mova, né, ele não está formando atrito com outra coisa. Então, e além do mais, você tem a força gravitacional, você tem toda aquela a energia, uma energia que envolve até a Terra como uma espécie de organismo vivo, como dizem muitos. Então, toda aquela força que atrai para o centro, né, a força gravitacional, ela não deixa que o ar se dissipe e nem no movimento dela vai haver atrito com algo fora, né, com qualquer outro plano de fora. Você tem também a Lua. Aquele texto lá que eu havia lido no site do Júlio Severo, até vou colocar ele aqui novamente, ele é bem razoável. Eu acho que ele é um bom começo para quem quer pesquisar sobre o assunto, se inteirar sobre o assunto, é um bom começo. Ele fala sobre, que é uma coisa até que eu achei bastante estranha da parte do professor Olavo, ele não ter tocado nesse ponto. Ele tocou furtivamente essa questão dos eclipses, né? Por que a sombra, sei lá, da Terra sobre a Lua ou da Lua sobre a Terra, ela é sempre redonda, né? Porque se fosse chato, se tratasse de uma moeda, de uma coisa assim chata, em forma de um disco, bom, dependendo da posição, a sombra não sairia redonda, assim, né? Assim, entendeu? Então é uma série de questões. Como eu disse, no mundo de Bikman, eles têm lá, eles ficam falando sobre como se formam as bolhas de sabão, por exemplo. Ele pega lá um canudinho, mergulha lá na água com sabão e assopra. E por que sempre quando você assopra no canudinho para formar, porque a película de sabão ela prende o gás que soltamos nos nossos pulmões. E por que ele sempre forma uma esfera? Uma esfera perfeita, uma bolha de sabão é uma esfera perfeitinha. Por que ele sempre sai? Aí o Bickman lá explica, né, que na medida em que aquela película ela prende o ar, ela vai ter que se fechar, ela vai ter que se fechar num ponto para prender o ar. E qual a menor forma para se fazer isso? É uma esfera. Para se prender o ar, para fechar o ar e fechar em si, né, fechar todo a película de forma a prender o ar, né, na reação que dá do contato com o ar com a película, na medida em que o ar não rompe essa película de sabão. Qual que é a menor forma que ela tem que produzir, né, pela reação, de modo a prender o gás ali? Uma esfera, entendeu? Então, a esfera é uma coisa bastante presente, inclusive nos debates científicos, inclusive nas percepções, nas intuições. A esfera está por todo lado, né? Os planetas, dá para se perceber pela sua rotação que são esféricos. Então, mas é claro que pode se abrir um debate, é claro que, como eu disse, eu acredito que o professor Lava está testando as inteligências. Ele está tentando perceber qual é a reação das pessoas. Porque a questão é a seguinte, tem muita gente aí indignada com essa questão de terra plana. Pô,
Por mais que você acredite que esse é um assunto retrógrado, compare isso, cara, com a questão da ideologia de gênero. Tem muita gente, cara, que tem certeza de que a Terra é esférica, mas tem muita gente que tem dúvidas de que um homem nasce um homem, né? Um homem com uma estrutura, com sua estrutura, com o pênis, né? Com o seu corpo, né? Repleto de pelos, e que uma mulher, né? Com as suas formas, com o seu seio, com o seu órgão genital, a vagina, né? Assim, aquilo que salta aos olhos, como é que uma pessoa pode crer que a Terra é esférica, mas ao observar um homem, uma mulher nu, não possa crer que um ou outro são necessariamente homem ou mulher, e que isso vai depender né, de uma situação sociocultural ou de uma ideologia, e que essas estruturas físicas, né, e os seus órgãos sexuais podem ser alterados conforme a vontade dessa pessoa. Né? O que é mais razoável? Bom, não temos uma intuição completa de se a Terra é esférica. No meu entender, o mais provável é que seja esférica. Né? Mas, é uma opinião minha, mas eu acredito que seja mais esférica. Mas não temos como provar isso porque nossa visão e a nossa inteligência e a aparelhagem que ainda com a qual contamos ainda não consegue provar isso totalmente. Mas pode-se chegar lá. Isso é mais razoável. Agora, o cara, né, o ideologuinho, né, o revolucionáriozinho, o ideólogozinho, né, que está ali afeito às pautas dos movimentos socialistas de esquerda, ele começa a ter certeza de que não tem como ter certeza de que um homem nu ou uma mulher nu são um homem ou mulher. Isso vai depender do estado de espírito deles ou de uma cultura exterior que determina o seu gênero. Quer dizer, então a pessoa acaba sendo induzida a ter mais certeza de que a Terra é esférica e não plana, mesmo sem ter uma visão completa do planeta, né? Mas não tem certeza da realidade que ela vê nua e crua, literalmente, diante de si, um homem e uma mulher nua, e ainda acredita que ambos são intercambiáveis nos seus gêneros sexuais, assim, no sentido de se transformarem, né? Aquela filosofia transformista. Quer dizer, por um lado, se tenta impor uma intuição, né? Uma definição padrão, né? E que no fim das contas não vai favorecer muito a intuição das pessoas sobre a planicidade ou a esfericidade da Terra. Por outro lado, se tenta destruir a intuição das pessoas com relação à estrutura genital dos seres humanos, né? No caso, gênero masculino e feminino. Quer dizer, se tenta fazer assim, se tenta forçar a barra para que as pessoas, né, relativizem a estrutura funcional dos órgãos reprodutores de homem e de mulher, e se tenta forçar, né, a discussão no sentido de não se debater mais sobre a planicidade e esfericidade da Terra. Entende isso? Então, no meu entender, a partir da minha experiência com o professor Olavo, né, aprendendo com ele, é que ele está colocando esse debate aí, debatendo sobre isso, no sentido de testar as inteligências, né, no sentido de despertar perceber em que estado está a inteligência, a intuição das pessoas e tentar despertar um debate inteligente, mesmo que o assunto seja esdrúxulo até. Porque, de fato, num país onde muita gente acredita que na ideologia de gênero e que um homem, né, não é homem, uma mulher não é mulher, ambos podem ser o que bem entendem. Bom, de fato, o assunto de terra plana não é nada. Terra plana, terra esférica. Né? Só a questão, né, como eu disse, os Olavetes não dá. Né? O Olavete, né, regurgitando todo aqueles conteúdos importantes do professor Lava, realmente, né, é dispensável em muitos casos. Né? Como eu disse, o Flávio Morgensen até faz um trabalho muito bom ali de exposição de conteúdos no podcast dele lá, o Senso em Comum, realmente. Mas não dá para aturar o Olavete. Né? Agora também, você pode colocar uma outra questão. Por que, que o professor Lava muitas vezes insiste, parece até de certa forma perder tempo com esse debate de terra plana, terra esférica, quando você tem aqui no Brasil uma situação bem mais grave em termos políticos, né?
você tem lá o Lobão, agora se opondo de maneira bastante radical ao professor Olavo e ao governo. Né? Você vê, o Lobão não está sabendo equilibrar o debate. O Lobão ele tem muito a dizer, eu acredito, muito do que ele diz é verdade. O problema é que ele não está equilibrando o debate, ele simplesmente está muitas vezes partindo para calúnia, dizendo que o Olavo defende a Terra plana, o Olavo defende que Adorno é o autor das músicas dos Beatles, quando não é nada disso. Né? Isso está bem claro, você tem assim, informação farta na internet aí. Então eu não entendo por que as pessoas apelam para isso. Né? Então, no meu entender, esse debate sobre a Terra plana, por mais estranho que pareça, ele ainda pelo menos estimula, né, a perspicácia das pessoas, a inteligência das pessoas. O que não é o caso das ideologias, tipo ideologia de gênero, ou a marcha para a liberação da maconha, né? Não se pode dizer o mesmo para essas coisas. Por quê? Porque são, de fato, ainda prefiro, acho muito mais razoável a tese sobre a Terra plana, né, do que debater sobre a dubiedade, né, dos órgãos genitais ou, né, dos possíveis benefícios que um cigarro de maconha pode produzir para a inteligência, quando a gente sabe que não produz. Era mais ou menos isso aí. Valeu.